Olá, muito bom estar aqui falando com você. E hoje eu gostaria de falar sobre esse fim da escala 6 por 1. Será que é bom? Quem é que vai sair ganhando com isso? Tenho visto pesquisas e rapidamente as pessoas respondem: olha, eu opto por tirar pessoas dessa situação de trabalho numa condição sem um descanso ideal. Claro que quando a gente age com o coração, a gente defende esse tipo de coisa, mas economia a gente não pode pensar no curto prazo, a gente tem que pensar no médio e longo prazo. Às vezes o que aparece, muitas vezes, nos apresenta como bom hoje, quando a gente vai ver no médio e longo prazo, não seria a melhor solução. E é sobre isso que eu gostaria de mostrar para vocês essa decisão com números, porque muita gente não mostra isso. Como é que seria? Vamos fazer uma simulação? Como é que ficaria a economia? Então, num cenário constante, que claro que a economia pode de repente dar um boom de commodity, o Brasil precisar de mão de obra para outras coisas, vender muito mais caros produtos, que produz aqui, e de repente a gente tem uma situação que mascara a decisão. E o que todo mundo quer, pelo menos eu imagino, no meu caso é o que eu quero, é ver o povo melhor. Não me interessa o Brasil numa condição pior, ver pessoas sofrendo. Não, eu gostaria de ver a mãe de família, o pai de família, mais tempo com seus filhos. Mas a gente precisa saber o que implica as decisões que a gente está cobrando dos políticos. Afinal de contas, essas pessoas estão tomando decisões que muitas vezes agradam a população, mas eles não falam qual é o impacto realmente que vai ter em nossas vidas. Do contrário, também muita gente nem votaria. Infelizmente, os políticos fazem o que o próprio povo quer. E se você fosse político, possivelmente você estava fazendo o que o povo quer, porque senão você não vai ser eleito. Veja quantos políticos tem que querem fazer o correto, mas o povo não vota. Preferem aqueles brados que falam de uma maneira populista, que vai tirar todo mundo da miséria. A picanha está aí até hoje e não chega essa picanha. Por quê? Porque o povo vai ter picanha, vai ter tudo na vida quando entender como se gera dinheiro. Mas vamos ver aqui na prática o que significa essas decisões e como é que está pensando a média. A ideia aqui é saber se realmente é bom. E a gente vai chegar a essa conclusão no final do vídeo. E realmente bom para quem? Vou mostrar aqui algumas simulações para a gente entender qual seria a melhor alternativa. Não vou deixar você sair daqui com dúvidas. Primeira coisa é a população de uma forma geral. Se você perguntar, você é a favor ou contra a escala 6 por 1, a população, 72% chegou aqui a dizer que é a favor. Né? E aí parece que quem está do outro lado está totalmente contra. Eu, particularmente, se fizesse essa pergunta, se você é a favor do fim da escala 6 por 1, eu diria, sou a favor do fim da escala 6 por 1, mas para a gente ser a favor, quais seriam os próximos passos que a gente teria que dar para que isso tenha consistência? Um ponto muito importante é que quem está tomando essa decisão por você, que são o Congresso lá, né? Trabalham em média 3 dias por semana. Enquanto você está trabalhando 44, eles estão querendo baixar para 40, eles estão trabalhando 24 horas, né, por semana, ou seja, menos, um pouquinho mais da metade, né, do que vocês estão trabalhando. Então, será que essas pessoas realmente estão entendendo a dimensão do que é a vida de cada um de nós, né, o que é a vida está na ponta? São essas pessoas que não estão utilizando o SUS e que estão defendendo o SUS. São essas pessoas que, na minha opinião, estão mais se blindando e querendo manter essa miserabilidade para que você continue votando neles. E um ponto muito importante é que tem um outro grupo falando assim, aumentar a produtividade. O Brasil não é um país produtivo. Primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei pensando o seguinte, quer dizer que esses caras querem trabalho mais do que eu trabalho já hoje? Eu já trabalho muitas vezes 12 horas por dia, 10 horas por dia. Esses caras querem mais ainda do que isso. Eu não aguento. Então, produtividade não é exatamente você se matar de trabalhar, mas você trabalhar com mais eficiência. Você veja que o Brasil está no 86º lugar no mundo, perdendo até para a Rússia, entendeu? Para Uruguai, Chile, Argentina. É isso que a gente precisa entender, né, esse modelo e como ser mais produtivo. Para exemplificar essa questão da produtividade, pensa aqui, um exemplo. Em 2000, se produzia 3 toneladas de milho por hectare, essa última linha aqui. Em 2024, 24 anos depois, a gente está produzindo 6 toneladas por hectare. Ou seja, eu estou alimentando muito mais gente com muito menos trabalho, porque eu estou trabalhando no mesmo hectare. Isso é produtividade, é quando a gente investe em tecnologia e que o trabalho fica mais fácil, e aí o brasileiro fica mais produtivo. A mesma coisa quando a gente olha, por exemplo, aqui, ó, só para fechar o último exemplo, maçã, 20 toneladas por hectare, agora 40 toneladas por hectare, ou seja, cresceu 100%, né, a produtividade, né, na mesma área. São essas coisas que deveríamos estar trabalhando para que acontecesse. A gente tem que cobrar esse tipo de coisa. E o país, com a carga de impostos atual
E, além do mais, é com a questão que a gente, quando você vai importar máquinas para facilitar o trabalho, também fica mais caro, a gente termina sem ganhar produtividade, sem produzir produtos com que em escala ficaria mais barato e todos nós perdemos, porque a gente nem vende para outros países e nem consegue vender aqui para o país com um valor mais baixo, o que ampliaria o poder de compra das pessoas. Mas aí, qual é o problema de leis que se traça e no princípio parece muito interessante, só que quando a gente olha no médio prazo, olha o que acontece. Trabalho, teve aquela PEC das domésticas. 10 anos depois, 21% das pessoas cai, né, o trabalho das domésticas. Né? Era para a gente ter, se isso fosse uma lei boa, era para aumentar a quantidade de domésticas, mas não, mas caiu 21%. Será que isso foi bom? Porque se era para desistir, desistia lá mesmo, lá atrás. E não, perdeu. Né? Talvez as pessoas pudessem até mudar algum de pensamento, de vida lá atrás. Não necessariamente ficar escravo. Aí hoje fica dependendo muitas vezes da Bolsa Família e de outras coisas que não é tão interessante. Tá? Então, a ideia é que a gente tenha entendimento do que acontece com a economia. A gente precisa, quando a gente fala de economia, pensar no médio e longo prazo. Quando você fala em juntar dinheiro, por exemplo, você não pensa no curto prazo, você pensa no médio e longo prazo. Isso você vai ter um retorno interessante, você vai viver melhor. Quando a gente tem essa visão, tudo em economia você deve pensar se aquilo tem impacto no médio e longo prazo. Se isso não tiver impacto, ou tiver um impacto positivo, tudo bem. Do contrário, todos nós vamos perder. Mas aqui um exemplo fictício. Eu quero tentar botar números para a gente tomar uma decisão mais assertiva. E no final dessa tela aqui eu vou mostrar para vocês qual seria a melhor alternativa em relação a essa situação e como todos nós sairíamos ganhando. Vou pegar um exemplo fictício aqui. A gente tem trabalhadores que trabalham 44 horas semanais, tá? Nesse resumozinho aqui, e que produz 100 produtos. Vamos imaginar essa situação. 44 horas semanais, 100 produtos. E que esses 100 produtos, cada produto é vendido por R$10. Então, 100 vezes 10 é a receita que a empresa tem para pagar tudo que for de despesa. Com o salário, com essa situação, você tem 20 trabalhadores, nesse exemplo, e eles compram 2 produtos com o seu salário semanal. Então, olha que coisa interessante. Compra 2, tem 20 trabalhadores e a empresa ganhou vendendo R$1.000. Ganhou? Não, né? Porque ainda vamos ver quanto é que realmente sobrou. Imagina aqui que a carga de imposto no Brasil fica em torno de mais de 30%, eu coloquei aqui 30%. Então, R$1.000, 30% dá 300, que tem um custo de matéria-prima, 19%, né, que seja 190 aqui. Salário, vamos considerar que seja um produto que utilize mais mão de obra, então 40% é salário. Esse salário não vai mudar nesse primeiro momento, né, porque não vai cair o salário. Despesa fixa, R$50, afinal de contas, imagina que nessa empresa fictícia você tem despesa com água, com luz, com, enfim, em geral, IPTU. Então, 5% está aqui. Essas despesas que estão aqui em amarelo, né, a gente não vai mexer nelas, para a gente ver o que acontece. Então, se eu pegar, somar tudo isso daqui e abater dos R$1.000, sobrou R$60 para o proprietário, que seria né, o salário dele, vamos falar assim. E nessa situação, o proprietário estaria ganhando R$60. Essa é a situação atual. Agora vamos para uma situação hipotética. Você tem agora que o governo disse, não vai mais trabalhar 44 horas semanais, vai trabalhar só 40. Então 40, eu em vez de produzir 100, agora eu vou produzir menos, mais ou menos uns 10%. Então eu só vou produzir 91 peças. E eu vou continuar vendendo por R$10, que é o salário, que é o preço hoje médio. Você está dizendo que a economia não muda. Então 91 vezes 10 dá R$909. Essa vai ser a receita. Caiu aqui a receita porque eu caí a produção, porque eu tenho menos gente trabalhando. A princípio, como o salário vai se manter, se você olhar aqui a folha 400 aqui, 400 aqui, então eu vou manter os 20 trabalhadores, mundo ideal, né? 20 trabalhadores, como o salário se mantém, ele continua comprando 2 produtos, né? Vamos agora para a prática. Só tem 909, então o imposto 30% de 909, 272. O governo, né, caiu um pouco a arrecadação, não porque ele baixou o imposto, porque continua o mesmo percentual, mas é porque ele baixou a venda. Todos nós, aqui é como se fosse uma queda do PIB, né? Estamos ficando mais pobres. 19% matéria-prima, né? Aqui eu não mudo, né? R$400,50 porque despesa fixa e salário, não vai mudar. Quando eu somo tudo isso e abato dos R$909, o patrão agora ganhou R$13,64. Olha, R$13,64 ele vai dizer, cara, não quero isso não. Salário aqui, eu estou ganhando pouco, eu vou fechar a empresa. Há um desestímulo ele não trabalhar nessa situação. Aí trabalhar, na verdade, nessa situação. Então, mas como ele é empreendedor e é brasileiro, não desiste nunca, ele em vez de fechar, ele vai tentar uma outra alternativa. Qual seria essa? Seria essa daqui, ó. Vamos lá. Ele vai, em vez dele, vai baixar as 40 horas semanais, tá aqui, o resumozinho 40, vou produzir 91 peças, só que agora eu vou ter 19 trabalhadores.
eu vou cortar um trabalhador só. E eu vou subir o produto para 10,60. Subindo o produto para 10,60, então 91 vezes 10,60, faturei menos ainda, 964, que é os 1.000 que estava faturando. Só que se eu abater agora imposto, matéria-prima, o salário caiu porque eu demiti uma pessoa, né? Ficou 380, despesas fixas vão se manter. Aí nessa situação sobrou 61,45. Aí o cara vai manter trabalhando. Como subiu um pouquinho para 10,60, né? Aí muita gente vai dizer, tá, não mudou nada. Não, só demitiu uma pessoa, ficou a maioria lá. As pessoas não têm essa percepção. Mas olha o que aconteceu. Como o produto subiu de preço, esses trabalhadores que antigamente compravam dois produtos, agora só compram 1,89. Então, como ele compra menos, ele vai ter que fazer bico. Ou vai reclamar que tudo está caro, porque ele não entende porque as coisas sobem, por falta justamente de educação financeira. Entenda esse ciclo aqui. O dono permaneceu, ajustou para ficar com seu salário. O país ficou mais pobre, um PIB menor. O produto ficou mais caro, eu não consigo vender para fora. Não vou mais empregar mais pessoas, não vou aumentar essa condição aqui, porque esse produto está mais caro. Não vou aumentar o número de trabalhadores. Essa é a pior situação, mas está sendo vendido como uma coisa boa. E se o político não votar nisso aqui, ele não votar a favor disso aqui, ele não vai ser eleito. Então ele vai votar a favor disso aqui. Quem está elegendo, quem está forçando isso aqui é você. Tá? O político, na verdade, se ele não fizer isso aqui, você não vota nele. Então está essa situação. Agora, e qual seria o ideal, então? Já que eu falei da primeira situação, que quebra, o patrão quebra, na segunda, que ele se ajusta e demite uma parte das pessoas e sobe o preço do produto para fechar o prolabore dele aqui, né? Seria essa daqui, ó. A mesma condição. Vem coisa interessante. Eu baixei o imposto. Antes era de 30%, eu baixei aqui para 25%. Né, Aí, vê só. Eu vou manter as 40 horas semanais, né, porque seria uma condição que a gente está ajustando aqui. Mas o governo abre mão de uma arrecadação, que o governo nunca faz isso, abre mão da arrecadação. Ele se vende como bonzinho, mas não abre mão da arrecadação. E aí você veja bem o seguinte, nessa condição o produto fica mais barato. Então eu consigo vender esse produto mais barato e consigo vender mais. Mas para como está mais barato, vai ter mais demanda. E para isso eu preciso produzir mais, eu preciso de tecnologia, que seria o ideal, que permitisse, com a queda de imposto, que importasse maquinário mais barato, produzisse mais. E eu precisaria também de mais pessoas. Imagina que eu vou precisar agora de 22 pessoas para produzir 110 produtos e para vender esse produto por 9,60. Olha que coisa interessante. 110 vezes 9,60 vai vender agora R$ 1.001. Ou seja, eu estou vendendo mais do que na primeira condição lá. E o meu produto ficou R$ 9,10, ficou mais barato. Então, a receita aumentou. Eu tenho aqui um produto que ficou mais barato. Eu contratei mais pessoas e agora com o mesmo salário, eu não aumentei o salário, mas eu aumentei o poder de compra do trabalhador. Ele passa agora a comprar 2,20. Por quê? Porque ele caiu o produto. Isso seria muito mais interessante. E veja bem o seguinte, agora eu abatendo 2.000, 25% de imposto caiu, mais a matéria-prima, 19%. O salário aumentou, que era 400, agora ficou 440, contratei mais pessoas. O custo fixo se manteve e o prolabore do dono virou 7,56, ou seja, ficou estimulado a manter o negócio. Veja que coisa interessante. Esse seria o caminho. A gente cobrar produtividade. Se a gente tivesse esse entendimento, que depende realmente da gente ter educação financeira, mudaria a nossa vida. Né? O Brasil seria realmente o país do futuro. Mas se você pegar um político que está fazendo certo, a maioria das pessoas não vota. Pelo menos na região onde eu moro, que é aqui no Nordeste. E veja o que é que acontece com mais liberdade. Né? A gente olha, por exemplo, esses trabalhos hoje que tem nessas plataformas digitais, né? Onde as pessoas até trabalham mais. E, interessante, não querem voltar a trabalhar no CLT. Né? E eles ganham mais, trabalham mais, né? Conforme o levantamento do IBGE. Veja o exemplo aqui desses motoristas de aplicativo. O cara trabalha 20 a 30 horas por semana e produz entre 2.500 e 3.500. Claro que tem um custo aqui envolvido em combustível e outras coisas. Mas mesmo assim ele ganha mais, com mais liberdade. Muita gente, quando eu pego Uber e que eu pergunto, as pessoas dizem assim, não quero mais voltar porque aqui eu tenho mais liberdade. Eu trabalho dentro do meu ritmo. Aqui está dizendo aqui que tem pessoas que podem tirar até 9 mil por mês. Mas eu vejo muita gente me falando que consegue realmente limpo em torno de 5 mil reais por mês. Sempre que eu pergunto, 5.500, tá? Que ele está tirando por mês e ele diz, olha, já depois descontado o valor que ele coloca lá para carro e para combustível e outras despesas. Então, o que eu quero mostrar para você é que o caminho da liberdade, em vez de se a gente pudesse trabalhar hoje por hora, com negociações mais livres, a gente seria, como em brasileiro, nós terminaríamos mais ricos. A gente ia aprender a negociar melhor, que é muito importante. E claro, que alguém pode negociar errado? Pode. Hoje, pior é que tá. Né? A gente tem muito mais gente aí, dependendo de Bolsa Família, vivendo com R$ 600 e uma população que está ficando com a mente pequena, né? Não está entendendo como se produz. E a gente está com um país
mais pobre. Eu queria trazer esse assunto aqui justamente porque eu quero melhorar o Brasil. E eu queria muito que você entendesse como funciona a economia. Porque senão você vai ver só os passos imediatos e vai dizer, rapaz, olha aí, não deu em nada. Né? A empresa não quebra da noite para o dia, o patrão não muda da ideia, se desestimula da noite para o dia, mas você precisa entender que o que vai acontecer são como aqueles exemplos que eu dei ali. E a gente, para ser um país cresce, para a gente ter um brasileiro mais livre da pobreza, a gente tem que ter educação financeira. Se você seguir as dicas aqui do canal, você vai entender mais o que eu estou tentando passar e você vai sair dessa visão. E mesmo na condição atual, onde a maioria dos brasileiros não tem educação financeira, nem o governo quer que você tenha. Porque se você tiver, você vai entender como funcionam essas coisas e você vai cobrar que ele faça o trabalho dele, que é baixar custo que ele nunca faz. Ele queima o dinheiro, que é o seu dinheiro, que é o meu dinheiro, e muita gente não entende como isso funciona. Então, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que respondeu de bate-pronto: olha, eu literalmente acho que o patrão não presta, que o patrão é malvadão, que eu não estou nem dizendo que não existe relações difíceis, não existe imperfeições, existe de ambos os lados. Eu quero só colocar o seguinte: eu quero que você entenda que sua liberdade e a sua sabedoria em negociar, o seu conhecimento como pode ajudar a uma empresa a produzir mais, é o que vai fazer sua vida melhorar e também sair, tirar você e sua família de uma situação mais difícil. Compartilhe esse vídeo aí e certamente outras pessoas vão se beneficiar. E segue aqui as dicas do canal para você ter uma vida financeira melhor. Um forte abraço e até a próxima.